Olá pessoal, hoje eu trago para vocês a receita desses cavalinhos amigurumi, tá? Eu vou explicando para vocês os materiais que eu utilizei, eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Aí você dá uma olhadinha. Eles estão medindo 30 centímetros, tá? Em pezinho assim, sentado eles diminuem, né? E eu fiz ele na opção que você consegue deixar sentadinho e também em pezinho sem nenhum problema, tá? Vamos lá a explicação. Então, vamos começar a nossa receita pela cabeça, né? A cabeça, ela é uma esfera simples, tá? E devido a eu ter trabalhado com esse fio, ele muda um pouquinho a receita da quantidade de pontos, certo? Mas aí, eu comecei fazendo o seguinte: um anel mágico de 6 pontos. A próxima carreira, 6 aumentos, fiquei com 12 pontos. A próxima carreira, 1 ponto, um aumento, 6 vezes, ficando com 18 pontos. Na seguinte, 2 pontos, um aumento, 6 vezes, ficando com 24 pontos. Na próxima, 3 pontos, um aumento, 6 vezes, ficando com 30. A próxima, eu trabalhei fazendo 4 pontos baixos e um aumento 6 vezes, ficando com 36. Na seguinte, 5 pontos baixos, um aumento 6 vezes, ficando com 42. E a última de aumentos eu trabalhei 6 pontos baixos mais um aumento 6 vezes, ficando com 48 pontos baixos. Continuei fazendo 8 carreiras retas de 48 pontos baixos, tá? Quando tiver feito as 8 carreiras retas de 48 pontos baixos, a gente começa a fazer as diminuições. É só seguir a sequência contrária das carreiras de aumento. A gente vai trabalhar 6 pontos, uma diminuição 6 vezes, para ficar com 42, e assim vai diminuindo, né? 5 pontos uma diminuição, depois 4 pontos uma diminuição, e eu parei aqui, ó, fiquei com 18 pontos baixos, para prender no corpinho, né? A de 18 pontos baixos, o que é que a gente trabalha? A gente trabalha 2 pontos baixos e uma diminuição, 6 vezes, tá? Deixei aqui também um fio para costurar no corpinho. O corpinho, ele fica um pouquinho só diferente da cabeça, o formato, tá? Fica um pouquinho mais cilíndrico, não é isso? Mas o início vai ser exatamente igual. Vou crescer até 48 pontos baixos novamente. Depois que eu crescer até 48 pontos baixos, eu vou subir, né, um total de 6 carreiras retas. Vou subir 6 carreiras retas de 48 pontos baixos e em seguida eu vou trabalhar uma carreira de diminuição para ficar com 42 pontos. Feita a carreira de diminuição, eu vou trabalhar 3 carreiras retas de 42 pontos baixos. Em seguida, mais uma carreira de diminuição. Vou ficar com 36 pontos baixos. E vou fazer depois uma carreira reta de 36 pontos baixos. Vamos trabalhar depois mais uma carreira de diminuição para a gente ficar com 30 pontos. Aí a próxima carreira vai ser reta novamente, 30 pontos. A carreira seguinte, a gente vai começar a finalizar, né, o nosso corpo, fazendo 2 carreiras de diminuição. Ou seja, se a gente tinha feito uma reta de 30, a seguinte a gente vai trabalhar fazendo uma diminuição para ficar com 24 e outra para ficar com 18. Aí a gente arremata o fio, finalizando o nosso corpinho. Para a gente fazer o nosso focinho, ele já não vai ser trabalhado em carreira circular, começando com anel mágico. A gente vai começar com correntinhas. Como é que a gente vai iniciar então? A gente vai começar fazendo 7 correntinhas e voltar na segunda
com pontos baixos, tá? Então, a gente vai fazer ponto baixo em cada corrente. Na última, para virar, a gente vai fazer 3 pontos baixos. Depois a gente segue ponto sobre correntinha. E quando a gente chegar aqui no último, a gente também vai fazer 3 para virar. Aquela correntinha, ela fica aqui, tá? Mas a gente não usa a sétima correntinha, né? Aí a gente já vai trabalhar em cima do primeiro ponto baixo que a gente tinha feito, para seguir a segunda carreira. E aqui o trabalho vai ser o seguinte: a mesma ideia de crescimento que a gente faz nas esferas, né? Que é colocar aumento sobre aumento. A parte que é reta, a gente segue trabalhando ponto sobre ponto, e onde a gente vem da carreira anterior um aumento, a gente vai colocar em cima um aumento. Você consegue ver que na volta, né? Aqui tinha 3 pontos, então da volta na segunda carreira vão ser 3 aumentos. Aí na seguinte vai ser um ponto, um aumento, um ponto, um aumento, né? Isso na volta, porque aqui, ó, é ponto sobre ponto. E a gente vai fazer assim, né, nas carreiras, crescendo e colocando aumento em cima de aumento. Isso até a gente ter 32 pontos baixos, tá? Na volta. A primeira carreira a gente fica com a gente fica com 14 pontos baixos na primeira. Então a gente vai crescer até ficar com 32. Chegamos a 32 pontos, a gente pode finalizar ele com 3 carreiras retas, né? Eu faço 3 carreiras retas para não ficar também tão longo e nem tão estreito. 3 para mim foi o suficiente, mas você pode seguir outra receita dessa, se você souber. E aqui no YouTube tem vídeo ensinando a fazer dessa forma, oval, né? Agora, a nossa orelhinha. A gente vai começar fazendo um anel mágico de 6 pontos baixos, tá? A carreira seguinte, a segunda carreira, a gente vai trabalhar reta. Vamos fazer também 6 pontos baixos. A terceira carreira, nós vamos trabalhar fazendo um ponto baixo e um aumento 3 vezes. Então, a gente vai ficar com 9. Na carreira seguinte, a gente vai fazer reta. Vamos ficar também, então, com 9 pontos baixos. Na próxima carreira, a gente vai trabalhar 9 aumentos. Então, a gente vai colocar 2 pontos baixos em cada ponto de base. A gente vai ficar com 18. Então, a gente vai trabalhar 3 carreiras retas de 18 pontos baixos. E a última carreira, a gente vai trabalhar fazendo 9 diminuições. E vão ficar com 9 pontos. E já pode, ó, vai ficar aqui, ó, com 9 pontos, né? E já pode arrematar o fio. E dar aqui a forminha da nossa orelha, tá bom? Agora vamos fazer a nossa perninha, a perninha do cavalo. A gente vai começar com o anel mágico de 6 pontos baixos. A próxima carreira, 6 aumentos, ficando com 12. A próxima, um ponto, um aumento, ficando com 18. E a última, 2 pontos, um aumento, ficando com 24. Daí, nós vamos trabalhar a carreira reta agora. Vamos fazer uma carreira reta pegando somente uma das alças do ponto baixo, tá? Eu peguei a de trás, ó. Aqui tá a alça da frente. E eu trabalhei na de trás. Uma carreira reta, certo? Pra gente ter essa... deixar aqui mais retinho, mais achatadinho, pra dar a forminha do casco, né? Pronto, trabalhada essa carreira reta, a gente vai fazer mais 2 carreiras retas também, tá? A gente fez essa primeira para virar e a gente vai fazer mais 2 retas. Daí a gente vai trocar de fio. Que técnica você usa para trocar de fio?
Coloca aí nos comentários. Eu vou fazer depois um vídeo mostrando como eu faço, tá? De maneira que fique mais discreto. Bom, a gente vai então colocar no trabalho o fio branco e vamos trabalhar uma carreira reta, tá? São 3 carreiras com branco, a gente vai trabalhar a primeira é reta, a segunda carreira a gente vai diminuir para 18. Então a gente trabalha, né? 2 pontos, uma diminuição 6 vezes para ficar com 18 na segunda carreira do branco. Em seguida, a gente trabalha mais uma carreira reta, certo? E finaliza aí o branco. A gente pode arrematar o branco para trocar de cor para o nosso marronzinho. Daí, quando a gente prender, a gente vai começar fazendo 2 carreiras retas de 18 pontos. A próxima carreira, a diminuição vai ser da seguinte maneira. A gente vai trabalhar 7 pontos baixos, depois uma diminuição, fazer mais 7 pontos baixos e mais uma diminuição. Então, nessa carreira são trabalhadas 2 diminuições e a gente vai ficar com um total de 16 pontos. A diminuição, ela vai ficar um aqui e um aqui, lateral, tá? Como o trabalho tá aqui, ó, o início, então ficou um aqui e um aqui, ó, certo? 14 pontos. Aí a gente vai trabalhar, ou 14 pontos não, perdão, 16 pontos. Daí a gente vai trabalhar 5 carreiras retas de 16 pontos. Feitas as 5 carreiras retas, eu vou encher e vou fechar. Eu optei por fechar. Se você não quiser fechar, aí você já pode arrematar o fio. Eu fechei, né, juntando os 2 lados e trabalhando, fechando, e eu fiquei com 8 pontos baixos aqui, certo? E arrematei deixando o comprimento para prender no corpinho. Mas, deixa eu dizer uma coisa a vocês. O bracinho, ele pode ser feito de 2 maneiras, tá? A gente tem aqui a perninha e a gente tem aqui o bracinho. Vê a diferença, né, da grossura. O bracinho, ele pode ser feito mais fininho assim, ou ele pode ser feito igual a perninha, vai ficar mais grossinho, tá? Aí então, para fazer ele mais fininho, eu comecei fazendo um anel mágico de 6 pontos baixos, fiz 6 aumentos, ficando com 12, e trabalhei um ponto aumento para ficar com 18. Ficando com 18, eu trabalhei mais ou menos parecido, né? Vão ser 3 carreiras retas do marrom escuro, sendo que a primeira a gente pega na alça de trás. Mudando para o branco, a gente vai trabalhar o seguinte aqui. 2 carreiras retas de 18 e uma de diminuição, para ficar com 12, tá bom? Ficando com 12 pontos, a gente vai arrematar e trocar de fio. No marrom, a gente vai trabalhar só carreira reta de 12 pontos. Eu trabalhei 12 carreiras retas de 12 pontos, juntei aqui e fechei, ficando com 6 pontos baixos, arrematei o fio, tá? Assim, bem simples, o braço do cavalo. Bom, agora que temos todas as partes já feitas, nós vamos para a montagem, tá? Bom, eu vou tentar mostrar a vocês mais ou menos como eu posicionei as coisas e como foi que eu fiz. Aqui na esfera, né, a cabeça, eu faço separado, tá? Eu monto primeiro, coloco as orelhinhas, o focinho, toda a parte da cabeça, depois os bracinhos, toda a parte do corpo, e por último eu junto a cabeça com o corpo, tá? Mas vocês podem fazer da maneira que preferir, a montagem é livre, tá? Então, ó, o posicionamento do focinho, eu coloquei bem próximo aqui na finalização, né, da cabeça. Centralizei no meio, né, e prendi.
logo acima os olhinhos e no meio da esfera em cima. Aqui a gente tem o início, é aqui. Eu posicionei simetricamente as orelhas. Aí já falando desses cabelinhos, como foi que eu fiz? Eu peguei um fio e prendi ele normalzinho assim, dando só um nozinho com a agulha mesmo. Como se fosse uma correntinha, sabe? Que a gente pega a alça e passa por dentro e já fica. Quando a gente puxa, ele só aperta, né? Aí depois posicionei e, como eu disse, simetricamente eu alinhei os outros membros, ó. Braço seguindo orelha, seguindo perna, né? No corpo eu coloco primeiro a perna, ó, o posicionamento que a perna ficou foi esse. Aqui o início e eu posicionei para que quando sentar fique bem ajustado e em pé também fique, ó, legal. De maneira simétrica eu coloquei os braços aqui na terceira carreira para finalizar o corpinho, tá? E igualei tudo simetricamente e é isso. Daí, né, como vocês viram no começo, eu diferenciei, deixei um feminino e um masculino. São exatamente iguais, a única diferença é ela tem uma florzinha que, inclusive essa flor tem vídeo aula por aqui pelo YouTube, você pode procurar rosinha de crochê mini rosa e fazer, é bem simples. E aqui eu trabalhei essa, acho que é bandana, né, que se chama. Também é de maneira simples, mas você pode fazer um lacinho, você pode fazer, o lacinho que no caso seria uma gravata, né? Uma gravata, seja borboleta, ou seja daquela outra, ou um cachecol, ou pode não colocar nada, né? Fica a seu critério. Bom, a montagem, a diferença dela para ele foi o posicionamento da orelha, que o dele eu coloquei lateralizado, né? Coloquei viradinho para cá a orelha. A dela tá para frente e a dele tá pro lado. Essa foi a diferença. E ele tem umas mechinhas de outra tonalidade, tá? Se gostaram, curtam, comentem, compartilhem, salvem na playlist de vocês e se inscrevam no canal, ativem as notificações para não perder os próximos vídeos que eu vou estar adicionando, tá? Tchauzinho, até a próxima.